que é a palavra de Deus. Nós estamos numa jornada intitulada De Volta à Palavra. E você sabe, todo domingo nós abordamos um livro inteiro da Bíblia. É um desafio, uma visita panorâmica, para que nós tenhamos uma ideia do conteúdo da palavra de Deus inspirada, livro por livro. E nós sabemos, muitos detalhes acabam ficando de fora, porque é humanamente impossível considerarmos toda a riqueza numa única mensagem, num livro inteiro. Mas a nossa oração e o nosso desejo é que isso provoque uma fome da palavra de Deus, um desejo de estudarmos e lermos mais a palavra de Deus. E hoje nós já estamos na terceira carta de João. E eu gostaria de começar a nossa meditação dessa noite compartilhando a história real que um amigo meu daqui de Suzano me contou, o Luiz Dante. Ele me contou o seguinte, que um jovem, ele muito rebelde, estava envolvido em algumas atividades impróprias, e nesse tipo de relacionamento impróprio, um dia ele foi confundido como líder de uma gangue da região, como se ele fosse o líder da gangue contrária, olha só. E então essa turma acabou pegando esse rapaz, levou ele à força num terreno baldio e queriam executar o moço. E o caminho todo ele chorando e dizendo que ele não era o líder dessa outra gangue, que ele não tinha nada a ver com aquela facção criminosa da qual ele estava sendo acusado de ser o líder. E no meio daquela confusão toda, abriram a camisa do rapaz, porque o líder que eles queriam executar tinha uma tatuagem. E quando abriram a camisa, ele não tinha. E por isso disseram, não é ele, e liberaram o moço que foi embora. Mas sabe o que é o estranho dessa história? Que pouco tempo depois, o rapaz foi e fez a tatuagem igual. Veja só, ele se livrou, porque não tinha tatuagem, mas de alguma maneira ele achou que aquilo lhe dava um status de virilidade, e foi lá e fez a tatuagem, porque ele queria ser confundido com outro. Quando nós olhamos uma história dessa, real, nós pensamos que se trata de uma imbecilidade de rebeldia juvenil. Mas que imbecilidade juvenil ele fez? Não é o que passa pela nossa cabeça? Eu espero que nenhum de nós pense, não, achei uma boa ideia, eu também faria o mesmo. Por incrível que pareça, meus queridos, embora nós não façamos uma tatuagem assim, todos nós somos tentados todos os dias a seguirmos exemplos e padrões que são destrutivos. O tempo todo nós estamos sendo influenciados por algo ou por alguém. A terceira carta de João trata exatamente sobre essa situação. Veja você que João, ele tem um recurso didático. E quando ele produz o seu texto inspirado, o recurso literário que João usa é de contraste. Na primeira carta, por exemplo, ele faz o contraste entre luz e trevas. Na primeira carta. Na segunda carta, ele faz o contraste entre verdadeiro amor, é a ênfase dele, o que coloca implicitamente em contraste com o amor falso. Na terceira carta, o contraste que João nos apresenta é um contraste de pessoas. Ele personifica, por assim dizer, luz e trevas. Ele escreve ao seu bom amigo, ele chama de amado Gaio, uma carta muito pessoal, é a menor carta do Novo Testamento, e se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, chegou a sua vez. Eu convido você a abrir na terceira carta de João. E eu queria pedir a gentileza da gente encostar a porta. Se chegar alguém, pode deixar entrar, não tem problema. Pode dizer que é bem-vindo, não tem problema. Terceira carta de João.
palavra de Deus diz assim. Obrigado, viu, Socorro? Muito obrigado. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, o testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram sem nada receber dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes, o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Essa carta foi escrita provavelmente por volta do ano 85, 95 depois de Cristo. E João já é agora um ancião, é um homem já muito maduro. Nós sabemos disso porque ele se apresenta assim na carta. Ele não diz aqui é o apóstolo João, ele diz assim, aqui é o presbítero. E presbítero significa uma pessoa madura, idosa, o coroa da turma. E por que ele se apresenta assim? Porque todos os outros apóstolos já morreram, foram martirizados. Ele é o único sobrevivente daquela primeira nata de discípulos de Jesus. Ele é o último deles. Então quando ele dizia, aqui é o presbítero, aqui é o madurão, aqui é o coroão, aqui é o ancião, todo mundo já sabia de quem se tratava. Essa carta muito pessoal que ele manda para Gaio tem o objetivo de ajudar esse irmão dedicado a entender que na vida, todos os dias, nós vivemos diante desses contrastes, trevas e luz, amor de verdade e amor de mentira, e de gente como Demétrio e gente como Diótrefes. Porque há dias havia um trabalho itinerante de missionários, de pregadores da palavra de Deus, de professores do Evangelho. E como eu gosto sempre de lembrar, naqueles dias não era fácil viajar. Não tinha Airbnb, não tinha Booking. Você, para fazer uma viagem, dependia totalmente da hospitalidade, da generosidade das pessoas por onde você passava. E Gaio era uma dessas pessoas hospitaleiras, que encorajava, que ajudava, que apoiava. Então a carta é, num primeiro momento, um elogio, um encorajamento, uma palavra de ânimo, porque olha, não se engane, todos nós precisamos de uma palavra de ânimo, todos nós precisamos de um encorajamento, não importa quão eficiente, quão bem resolvido você seja na vida, ouvir uma palavra de ânimo e um encorajamento é tão importante, não é? Há estudos que mostram que nós somos bombardeados na nossa própria casa com palavras negativas. A mulher só diz coisa negativa para o marido só diz coisa negativa para a esposa, para os filhos então, só a graça de Cristo. O apóstolo já nos ensina a importância de fazermos comentários positivos, verdadeiros e encorajadores para as pessoas. Mas também, ao mesmo tempo, ele quer denunciar que existe dentro daquela igreja um líder ditatorial.
um líder ditatorial, porque veja só como funcionava a estrutura da igreja, é mais ou menos parecido com o que fazemos hoje. Veja só, na igreja local ficavam os chamados presbíteros, um grupo de líderes maduros, estavam ali na igreja. E você tinha então os apóstolos que viajavam itinerantemente, no caso agora só tem João, e profetas e mestres, que eram proclamadores. Não imagina que um profeta é como alguém que apenas fica predizendo o futuro, um porta-voz da mensagem de Deus. E mestres, que iam itinerantemente levando a mensagem do Evangelho. Guardadas as proporções, e bem guardadas as proporções, o trabalho que eu faço é parecido com o dessa turma. Por exemplo, hoje de manhã eu estava na nossa igreja em São José. Hoje eu estou aqui com vocês, na outra semana eu estou em Mogi. Então tem uma itinerância no que faço, no desejo de compartilhar a palavra de Deus. Era isso que eles faziam. Mas Diótrefes não recebia as pessoas e impedia que fossem recebidos. Por outro lado, na mesma carta, então ele quer avisar o Gaio. Primeiro ele quer dizer: Gaio, continua firme, continua fazendo o que é certo, continua fazendo bem, você está num bom caminho, elogiando. Depois ele denuncia Diótrefes e terceiro, ele elogia uma outra pessoa que é Demétrio. O que ele está dizendo é: Gaio, nós vivemos nesse mundo de contraste, há uma bifurcação contínua na vida, e nós estamos escolhendo modelos e caminhos que nós seguimos. Gaio, fique atento para não seguir o caminho de Diótrefes, siga o caminho de Demétrio, porque até a verdade dá testemunho dele. Todos nós estamos recebendo a influência de alguém, todos, seja por meio das plataformas digitais, seja por meio de relacionamentos familiares, seja por meio de relacionamento eclesiástico, seja em qualquer ambiente, tem gente colocando coisa na nossa cabeça, para o bem ou para o mal. Então o versículo chave me parece que é o versículo 11, que diz assim: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Note, ele diz assim: não pratique o mal, ou em outra tradução, não siga. A palavra que João, inspirado pelo Espírito Santo, usa para dizer não, é um não redondo. É absolutamente não, Gaio. Não siga um mau exemplo. Absolutamente não. Não compartilhe, não se deixe seduzir por quem pratica o mal. Não, absolutamente não. A palavra usada aqui para não siga, não imite, é a mesma palavra no grego da raiz de mímica. É a palavra mímese. A palavra mímese aparece, por exemplo, nos escritos de Platão, falando que a arte, tudo que nós assistimos que é artístico, seja um poema ou uma música ou uma peça de teatro, para nós hoje em dia um filme, é uma reprodução, uma imitação da vida. Platão chegou ao extremo de dizer o seguinte, que até o universo material que nós observamos é apenas uma imitação do mundo imaterial das ideias. Veja só a radicalidade disso. E é da mesma raiz que nós temos a palavra mímico. Lembra? Não sou muito bom, mas é a mesma ideia. O que faz o mímico? O mímico captura a imagem das pessoas aqui na sua mente e depois reproduz aquelas imagens no seu comportamento. Então ele usa essa palavra para dizer o seguinte: não, de modo nenhum, absolutamente não faça isso, não absorva essas imagens de mau caminho para sua mente e não, de modo algum, traduza isso
nas suas ações. Não faça isso. E olha, nós não precisamos ser especialistas em comportamento humano, nós não precisamos ser doutores em behaviorismo ou em desenvolvimento de comportamento, nada disso. Não precisamos ser expertos em ciências sociais. Nós sabemos o seguinte: sejam animais ou sejam pessoas, nós aprendemos e ensinamos imitando. Aprendemos e ensinamos imitando, e vamos copiando os comportamentos. O meu pai tinha um hábito estranho. Ele não colocava a mão no bolso para andar, como a maioria das pessoas coloca assim, olha. Ele não fazia isso. Meu pai fazia o seguinte: ele virava a mão desse jeito e colocava a mão no bolso de trás da calça. Vocês conhecem alguém que faz isso? Mas ele fazia, ele virava a mão inteira e botava no bolso de trás e depois saía andando assim. E por que eu me lembro tão bem disso? Porque quando era garoto, o que eu fazia? Eu virava a mão e botava no bolso de trás, porque eu queria andar igual ao meu pai, eu queria parecer com o meu pai. É o que acontece. E esse é o grande risco quando nós encaminhamos, especialmente crianças e adolescentes, num determinado caminho, porque nós não sabemos quão radical eles se tornarão naquele ensinamento que demos. Eles podem se tornar muito pior. Por exemplo, se a gente ensina bebê, nós não sabemos se ele vai ter o limite que deveria. Então veja o grande risco quando a gente assume aquela função que a gente tem de modelar a vida de alguém. E ele diz aqui: não imite o que é mal. Ele usa uma palavra interessante, no grego é a palavra kakos. E caco talvez nos ajude a pensar que se você imitar o que é mal, a viola termina em caco mesmo. O que é mal? Ele está descrevendo algo que é inerentemente mal, que por natureza é mal, que por natureza é distante de Deus, é depravado, é poluído. Não imite isso na sua vida, não siga esse caminho, não copie isso. Por quê? Veja o versículo 11, o que ele diz. Ele diz assim: aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Veja a gravidade do que João está dizendo. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. No contexto dessa carta, a pessoa que está personificando o mal chama-se Diótrefes. E Diótrefes era um líder dentro da igreja. Sabe por quê? Porque uma pessoa pode conhecer endereço da igreja, estatuto da igreja, regimento da igreja, filosofia de ministério da igreja, ascender em posições dentro de igreja, mas nunca ter conhecido a Deus de verdade. Talvez por isso nós vejamos com tanta frequência escândalos terríveis que acontecem no seio da igreja. Ele diz aqui: quem pratica o mal jamais viu a Deus. E nós estamos falando de Diótrefes, alguém que exercia liderança dentro da igreja. E ele diz assim: não siga esse caminho, porque nós ficamos tentados. Bom, se ele é um líder, ele está fazendo assim, deve ser algo bom. Não siga esse caminho. E quando nós olhamos para a carta, João nos dá, ao descrever quem é Diótrefes, uma ideia do que é um mau exemplo que não deve ser seguido. Ele nos dá uma ideia de qual é o mau modelo que nós devemos evitar. Veja o que ele diz. Ele diz no versículo 9 que Diótrefes deseja ter a primazia, ama ter a primazia. São duas palavrinhas, novamente na língua grega, que é philo, de amar, e protos, que literalmente significa amar, ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro, e ele ama tanto ser o primeiro. E não se esqueça que é a nossa inclinação natural. E se você está comigo aí, diga amém. É a nossa inclinação natural desejar ser o primeiro. Não se engane. Por exemplo, no carro, quando nós estamos dirigindo, tem lá o banco do motorista e tem aqui do lado o banco do carona, não é? Como é que chamamos popularmente o banco do carona? Vocês sabem?
Sabe como é que é? É o banco do morto. É, banco do morto. Porque instintivamente, se você está dirigindo e vai bater o carro, você tira o seu lugar. É por isso que hoje eu vou voltar no banco de trás, porque eu estou com o Júnior. Vou sentar logo atrás dele. É o nosso instinto. Então é claro que existe um grau aceitável de preservação pessoal que está programado em nós, mas o risco de extrapolar isso é grande. E de repente começamos a desejar, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero, tem que ser da minha maneira, eu penso assim, essa é a minha opinião, e se você não concorda, é do meu jeito ou não tem jeito. Esse é o caminho de Diótrefes, não é o caminho do Evangelho. E o que acontece nas casas muitas vezes é isso, quando nós nos empolamos, o marido diz é do meu jeito ou não tem jeito, ou a mulher diz é do meu jeito ou não tem jeito, ou o filho diz é do meu jeito ou não tem jeito, as famílias começam a ruir. Em igreja acontece assim, quando as pessoas não têm mais a sensibilidade de entender que não é a opinião dele a mais importante, é a opinião de Cristo a mais importante. E veja, o desejo dele é tão grande e ele se esforça por esses holofotes eclesiásticos e por exercer esse absolutismo eclesiástico que nos leva ao próximo problema descrito ainda no versículo 9. Ele recusa a autoridade apostólica. O último apóstolo, João, andou com Jesus, discípulo de Jesus que deitava no ombro de Cristo, e Diótrefes não o recebe na igreja, nem lê a mensagem enviada por João. Que arrogância! Mas nós precisamos entender nos nossos dias que obviamente os apóstolos do ponto de vista bíblico se foram, que é aqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Não temos mais apóstolos com essa envergadura. O que eles representam para nós? O apóstolo, eles tinham a autoridade da palavra de Deus. Eles não tinham a Bíblia como nós temos. Eles não tinham. Então, se eles queriam saber, poxa, o que Deus pensa disso? Eles dependiam do apóstolo. Hoje você pode ir na sua Bíblia, viu? Você não depende de nenhum apóstolo. Você pode ler a sua Bíblia, mas eles não tinham. Então, eles dependiam dos apóstolos, desses mestres itinerantes. Quando Diótrefes não aceita a presença desses mestres e não aceita a presença do apóstolo João, ele está rejeitando a palavra de Deus. Ele está dizendo, eu quero do meu jeito, ao ponto de nem querer saber o que Deus pensa disso. Eu, quando vou fazer algum aconselhamento, eu tenho por costume levar comigo a minha Bíblia. Apesar de a gente ter várias coisas digitais, para a pessoa não achar que eu estou no WhatsApp enquanto ele está falando, eu levo a Bíblia no aconselhamento. E aí eu coloco lá entre nós, sobre uma mesa, a minha Bíblia. E de tempos em tempos, durante a conversa, se é oportuno, a gente abre uma passagem e fala, olha o que diz a Bíblia. Eu estava aconselhando esse casal. A minha Bíblia estava ali. E a esposa dava todas as razões, porque ela não queria mais saber do marido, ela não tinha mais interesse nele, ela estava convencida disso, era a opinião dela. E eu peguei minha Bíblia e disse assim, irmã, você não gostaria de saber o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? E ela esticou a mão e empurrou a Bíblia para longe dela e disse, não, eu não quero saber qual a opinião da Bíblia, eu quero saber qual é a minha opinião. Meus queridos, se seguirmos este caminho, a nossa queda será violenta. Nós nos feriremos e feriremos os outros, porque não importa a nossa opinião, o que importa é a opinião de Deus. O que Deus pensa sobre isso?
O que Deus pensa sobre essa decisão? E no versículo 10, seguindo, outra descrição que nós temos sobre o comportamento de Diótrefes é que ele é difamador. Você viu? Ele fala mal. As palavras dele, ao contrário do que João faz, encorajando, edificando Gaio, as palavras desse homem carregam um fel, um veneno. Ele quer destruir as pessoas por meio de, na época, cancelamento verbal. Talvez hoje seria cancelamento digital. Ele fala mal. Ele destrói difamando. Porque há algo contrário e leva ao que? No versículo 10 leva ao comportamento de excluidor. O Evangelho é acolhedor. O Evangelho recebe as pessoas, deseja as pessoas, quer aproximar, quer dar uma nova chance, uma nova oportunidade. O Evangelho Jesus era assim, era como um néctar que atraía, as pessoas queriam estar com ele, queriam estar perto dele. Agora, quando a gente tem o caminho de Diótrefes, nós nos tornamos excluidores, nós afastamos, empurramos para longe. Era o que ele fazia. Por isso, João enfatiza no versículo 11: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quem nós estamos imitando? Quais são os caminhos? Quais são os conselhos? Quem nós estamos ouvindo? Quando surge uma situação difícil na vida e alguém nos dá uma palavra, quais são as vozes? São aquelas vozes que nos ajudam a tomarmos decisões piedosas, que nos tornam mais parecidos com Jesus, ou nos afastam de Deus e nos afastam das pessoas? Não, disse João, não, absolutamente não, não imite o que é mal. O apóstolo Paulo escreveu assim na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, positivamente considerando isso, ele diz assim: sede meus imitadores, disse Paulo, como também eu sou de Cristo. Pense, construa imagens das pessoas que imitam a Cristo e absorva isso nas suas decisões, nas suas palavras, na sua atitude, no seu jeito de viver. Hebreus capítulo 6, versículo 12, a carta aos Hebreus é uma carta anônima, eu gosto de deduzir que seja autoria paulina, mas não dá para ter certeza. Diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdaram a promessa. Veja só, imite o que é bom, imite o que é bom. Está na dúvida do que deve fazer na vida, que escolha você deve tomar, imite o que é bom, imite o que é certo. Não importa o que estão fazendo à sua volta, não importa qual a opinião das pessoas ali, o que importa é a opinião de Deus. Imite o que é certo. Esses dias eu fui levar para Julie um equipamento eletrônico que tinha sido danificado em casa. Aliás, é muito comum, em casa eles são cupins de ferro, eles destroem tudo. O pessoal da assistência técnica já até me conhece. Chegou: bom dia, Leandro, como é que tá? Trouxe mais um negócio? Sim, trouxe, destruíram outra coisa. Mas aquele dia tinha uma fila. Hoje em dia, quando nós ficamos numa fila esperando a nossa vez, o que nós acabamos fazendo quando estamos na fila? O que a gente pega? O celular, não é? A gente começa a olhar o celular, a mensagem. Eu tinha o aparelho eletrônico numa mão e na outra mão o celular. E aí eu ouvi quando um senhor que devia estar umas 2 posições à minha frente, ele saiu e foi a umas 3, 4 posições atrás de mim, e eu ouvi ele dizendo assim: senhora, deixa eu pegar o seu aparelho, eu vou colocar lá no balcão para a senhora, para não precisar ficar carregando aqui na fila, daqui a pouquinho chega a vez da senhora. E colocou lá. E eu olhei para aquilo e eu fiquei com uma inveja dele. Que inveja! Eu falei: como é que eu, que sou o pastor, que estou aqui olhando no celular, deixei esse senhor ser o cavalheiro, foi lá e ajudou a mulher? Eu fiquei com uma inveja, mas é uma inveja santa,
desejando copiar quem faz o bem, mas está na minha lista. Como eu sempre tenho que voltar lá, na próxima vez eu vou ficar atento. Ele não vai ter nem chance. Eu vou imitar o bem rapidamente, não vou nem olhar no celular. Quando aparecer alguém, eu vou falar: pois não, minha senhora, deixa eu acompanhar isso aqui. Nós temos sempre, queridos, gente boa para imitar, para perdoar como eles perdoam, para ter uma atitude amorosa como eles têm. Mas nós temos vários péssimos exemplos de gente azeda, ingrata. Mas cabe a cada um de nós fazer a escolha. Eu quero fechar com uma história que li sobre um vilarejo de pescadores. Era um vilarejo muito pequeno na Índia. Me parece que não mais do que 600 habitantes nesse vilarejo. Pequenininho, né? Imagina você. E eles vivem ali da pesca. Tem algumas questões políticas envolvidas na situação que eles estavam vivendo, mas olha o que me chamou a atenção. O líder desse vilarejo entrou na justiça para pedir, olha só, ele entrou na justiça para pedir o direito de suicídio coletivo. E ele tem argumentos políticos, as razões sociais, mas imagine, ele é um líder, as pessoas seguem ele, e ele entrou na justiça para pedir o direito de que aquela pequena comunidade, juntamente com ele, se suicide. Você seguiria um líder assim? Eu espero que a sua resposta seja a mesma do início da mensagem, que assim como você não faria uma tatuagem daquela, você também não seguiria um líder assim. Mas será que no dia a dia nós não estamos seguindo líderes que nos matam aos poucos? Ou exemplos que vão nos levando a morrer um pouquinho a cada dia? Na nossa fé, no nosso relacionamento, no nosso jeito de viver. Aos poucos nós vamos permitindo que aquilo vá nos intoxicando e tirando a nossa alegria de servir a Cristo, de abençoar o outro. Porque são muitos que estão por aí tentando influenciar a sua vida. Mas assim como João escreveu, o Espírito de Deus fala conosco nessa noite. Não imite o que é mal, imite o que é bom e faça a diferença onde quer que você esteja. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Vamos orar nesse momento.